o Natal já está quase chegando, mas o Congresso Nacional segue mobilizado. O principal assunto da pauta hoje, o orçamento de 2024. Então, direto para a capital federal com o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Qual a expectativa para a votação? E é difícil acreditar que eles continuam trabalhando, né, Bruno? Justamente algo atípico aqui no Congresso Nacional, viu, Tiago? Ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. A audiência, a reunião na Comissão Mista de Orçamento queria iniciar às 9 da manhã e iniciou às 4h50 desta quinta-feira. Ainda não encerrou a sessão do Congresso, queria iniciar também ao meio-dia, não iniciou, e a expectativa que esta importante sessão e última sessão do Congresso Nacional, que vai analisar este orçamento que está sendo discutido, vai acontecer amanhã, nesta sexta-feira. O orçamento foi aprovado na Comissão Mista. O salário mínimo do ano que vem, de 2024, sinalizado em 1.421. Há ainda uma tendência de ser reduzido quando chegar aqui na sessão do Congresso Nacional. Só para a gente entender, logo quando iniciou essa reunião na Comissão Mista de Orçamento, muita reclamação de aliados lá do Palácio do Planalto sobre a redução do recurso do governo em relação ao PAC, que realmente vai ajudar o governo a alavancar a confiança na sua gestão e a lançar novos investimentos, novas obras. O deputado Lindenberg Farias reclamou e disse que Lula sofreu um golpe do Legislativo. Vamos ver. É uma bagunça orçamentária. Desculpe, relator, mas isso é uma bagunça orçamentária feito de última hora. Por quê? Porque esse Congresso se acha no direito de 17 bi a mais. De 37 para 53 bi. Que isso? Reajuste zero dos servidores públicos e 17 bi a mais para os parlamentares assim. É uma afronta ao executivo. É um golpe parlamentar que está acontecendo aqui contra o executivo e o governo do presidente Lula. Entre um discurso e o outro, veio uma resposta de Daniela Ribeiro sobre essa fala do deputado Lindenberg Farias. Ela entendeu como uma afronta. Houve, inclusive, um pedido de desculpas. Vossa Excelência está atingindo a todo o parlamento e a mim como senador. Por estar falando a verdade, presidente. Por estar falando a verdade. Estou dizendo que Vossa Excelência por estar falando a verdade. Vossa Excelência falou a verdade naquele momento. É porque a senhora não teve nem capacidade de entender o que eu falei naquele momento. Não. Respeita é verdade, ela sabe que eu estava falando sobre a questão privada. Das obras privadas. Comissão, foi verdade. Pela ordem. Vossa Excelência pouco vem aqui. Achou ruim porque eu expus uma realidade, porque fez um discurso aqui, discurso para a mídia social, discurso para a população que está desinformada, desrespeitando seus colegas, deputados e deputadas, senadores e senadoras, e isso aí é inadmissível. Aumentou o tom logo no início da reunião. E não foi somente o tom que aumentou não, viu? O fundo eleitoral também aumentou, ficou em 4,96 bilhões de reais para 2024, para as eleições do ano que vem. Esse aumento, então, cerca de 4 bilhões em relação ao último ano. O PAC, que é realmente a menina dos olhos do governo, ficou em 55 bilhões para o ano que vem, para 2024, cerca de 7,4 bilhões a menos do que o Palácio do Planalto estava esperando. Investimentos com recursos da União em 73 bilhões de reais. Ministério da Educação em 180 bilhões também de reais, e também sobre o Ministério da Defesa houve um aumento e está no orçamento 126 bilhões de reais. E diante disso, cerca de aproximadamente 4 bilhões para o Ministério do Meio Ambiente. Amanhã, às 9 da manhã, haverá uma nova sessão na Comissão Mista de Orçamento, onde alguns ajustes serão analisados.
e aí, logo quando encerrar esta sessão, será a última sessão do Congresso Nacional. Agendado está, não sabe que horas isso vai acontecer, viu, Thiago? Bruno, havia a expectativa de que a votação no plenário se desse ainda hoje, mas você agora traz a informação de que uma nova sessão foi marcada para amanhã, então eles vão trabalhar a semana inteira. Amanhã termina o ano legislativo do Congresso Brasileiro com a aprovação do orçamento. Então, essa é a expectativa, ainda passar por mais algumas discussões na comissão mista e depois o plenário, é isso, né? Justamente, e alguns aqui, Thiago, ficaram esperando, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Se o nosso cinegrafista conseguir dar só um zoom aqui para a gente ter uma noção, alguns ficaram esperando aqui, de fato, que a sessão iniciasse, mas isso não aconteceu. Então a gente vê cerca de 8h15 agora, aproximadamente, a movimentação é essa, porque diversos líderes esperavam e acreditavam que a sessão do Congresso aconteceria hoje, nesta quinta-feira, mas isso não aconteceu, já que lá na comissão mista de orçamento enrolou e muito, cerca de 8 horas, e aí quando iniciou, muita discussão, e somente amanhã será chancelado esse orçamento. Aí sim estará apto para realizar a sessão do Congresso. Arthur Lira tinha um evento em São Paulo, iria viajar hoje. No final do expediente já cancelou essa viagem, não viajou, ficou na capital federal e a sessão não aconteceu, Thiago. É isso. Bruno Pinheiro, você continua acompanhando a movimentação por aí, daqui a pouco você volta com mais informações, e eu quero dar boa noite para Dora Kramer, comentando as notícias desta quinta-feira. Dora, bem-vinda. Então teremos sessão nesta sexta-feira também, lembrando que o Natal, a véspera é domingo, e o Natal na segunda-feira. Quem diria, Dora? Pois é, Thiago, boa noite a todos. Quem diria, mas isso é reflexo da falta do que não foi feito no momento exato. Eu acho que o deputado Lindenberg, com quem eu nem sempre concordo, está coberto de razão. Talvez tenha exagerado ali na irritação e tal, mas ele falou a verdade. Olha só, 2 dias para discussão na comissão e 1 dia para discussão e votação do plenário do orçamento da União. Não é brincadeira, tá certo? Então, tem essa parte que é muito, isso é muito relevante, é muito impressionante, eu acho que é até inaceitável. Quanto à questão das emendas que ele também tocou, realmente isso retira do governo uma capacidade de manejo das verbas do orçamento, que já sobra aquelas despesas discricionárias, que é aquelas que o governo pode manejar, que não são vinculadas, já é uma parte muito pequena do orçamento de 24, que é de 2 trilhões de reais. Se disso você tira 53 bilhões para emendas, ora, ainda põe um fundo eleitoral de 5 bilhões, um fundo partidário que é de 1 bilhão e outra. A gente tem que ver que essas emendas, da forma como elas são distribuídas, elas não deixam de ser uma verba de campanha também, porque elas irrigam, não necessariamente, onde os municípios, as obras, os projetos, os programas mais necessários e prioritários, e sim os redutos eleitorais dos deputados. E esse ano vão irrigar os palanques de prefeitos e vereadores, que são a base para que os deputados se elejam na eleição de 2 anos, depois de 2 anos. E por que isso é importante? Porque quanto maior o número de deputados, maior o volume de dinheiro que os partidos têm dos fundos eleitoral e partidário. Você tocou nessa tecla a semana inteira, falando sobre o fundo eleitoral, mas estamos de olho também não só nas emendas, mas também os recursos para o PAC, porque o governo aposta nas obras retomadas e, claro, os políticos locais também gostam disso, porque isso é que você falou, né, Dora? Isso irriga a política local, não só com o dinheiro, mas também com a própria política, né? Pois é, mas você vê o quanto foi retirado do PAC, né? 17 bi. Tem uma negociação, hoje estava ali uma negociação para que se reduzisse esse montante, porque o governo evidentemente gritou, evidentemente reagiu. Inicialmente o presidente Lula tinha até pedido que deputados mandassem emendas para o PAC, mas é claro que eles não quiseram, porque isso teria a chancela, portanto, o benefício eleitoral para o governo federal. Cada um quer o benefício para si.
sabe? Então, é essa questão, por isso que essa questão das emendas, ela bate em todos os cantos, bate em financiamento público de campanha, bate na capacidade do governo de gerenciar os recursos que ele arrecada e bate, evidentemente, numa questão moral, porque é claro que emenda não é ilegal, mas eu já estou começando a ter as minhas dúvidas se desse jeito é legítimo.